Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos o predicado. Começaremos pela definição e em seguida estudaremos a predicação verbal, ou seja, a forma como o verbo constitui o predicado. Também veremos o que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E, finalmente, trataremos das classificações do predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Esse é um assunto muito importante para aulas futuras de regência verbal. Vamos à aula? O predicado é o termo da oração que inclui o verbo. Isso é muito importante, essencial, incluir o verbo. E transmite alguma informação sobre o sujeito. Outra definição de predicado é a seguinte: predicado é tudo aquilo que não é sujeito nem vocativo. Vejamos os exemplos. Ó, meu amigo, o campeonato gaúcho deste ano será vencido pelo Grêmio. Ó, meu amigo é vocativo e o campeonato gaúcho deste ano é o sujeito. Logo, todo o restante da oração é o predicado. Será vencido pelo Grêmio. Naquela escola, perto do rio, estudei durante toda a minha infância. Esse exemplo é interessante, pois toda oração é predicado. Isso quer dizer que ela não tem sujeito? Negativo. O sujeito é oculto, é eu, conforme nos informa a conjugação do verbo estudei. Último exemplo. Hoje e amanhã, a feira de carros antigos ocorrerá aqui. O predicado não precisa estar todo unido. Nesse exemplo, o sujeito a feira de carros antigos divide em duas partes o predicado. Notem, nos três exemplos, que o verbo sempre se faz presente no predicado. Próximo tópico. Predicação verbal. A forma como o verbo constitui o predicado. Os verbos podem ser intransitivos, verbos de sentido completo. Eles não exigem complemento. A ação ou informação do verbo não transita para outro termo da oração. Ontem nevou. Pronto, o sentido está completo. Os cães latem. O moribundo morreu. O filme terminou. Em todos esses exemplos, o verbo encerra uma informação completa. Não sentimos falta de um complemento. Já os verbos transitivos são verbos que pedem um complemento. O sentido do verbo transita para outro termo da oração. Existem três tipos de verbos transitivos. Vamos ao primeiro. Verbos transitivos diretos. O complemento se liga diretamente ao verbo, sem preposição obrigatória. O cliente pediu. Se parássemos aqui, ficaria um sentimento de incompletude. Perguntaríamos: pediu o quê? A resposta é um complemento, o objeto direto, sem preposição. Os verbos transitivos indiretos, ao contrário, pedem uma preposição que ligue o complemento ao verbo. O soldado obedecia ao capitão. Quem obedece, obedece a alguém. Ali está o azinho, preposição, combinado com artigo. Estevão acredita em Deus. Quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Ao capitão e em Deus são objetos indiretos. E há os verbos transitivos diretos e indiretos, que possuem tanto um complemento direto quanto um indireto. O gerente deu o dinheiro ao sócio. Fácil, não é? O dinheiro é o complemento direto e ao sócio é o complemento indireto. Sugeriram calma ao homem. Calma, objeto direto. Ao homem, objeto indireto. Culparam o réu do crime apontado. Réu, objeto direto, e do crime apontado, objeto indireto. Observação. 3 casos são possíveis com os verbos transitivos diretos e indiretos. Primeiro, a coisa será objeto direto e a pessoa será objeto indireto. Entregaram o embrulho ao homem, ou seja, entregaram algo a alguém. No segundo caso, a coisa é que é o objeto indireto e a pessoa é o direto. Convenceram o homem
de que era melhor aceitar a proposta. Convencer alguém de algo. Uma pequena observação. Como temos um objeto indireto oracional, podemos omitir a preposição de sem nenhum prejuízo gramatical. No terceiro caso, tanto faz, o verbo permite as duas possibilidades mencionadas. Informei algo a alguém ou informei alguém de algo. Bem simples a predicação verbal. O mais trabalhoso, vamos dizer assim, é se familiarizar com os verbos cuja predicação normalmente gera dúvidas, como o verbo ajudar, pagar, visar, agradar e muitos outros. Estudaremos isso em aulas futuras sobre regência verbal. Verbos de ligação. Já falamos sobre eles em outras aulas. Estes verbos não exprimem ações, pessoal, mas sim estado permanente, Clotilde é valente, estado transitório, Marieta está gripada, estado aparente, Margarida parece satisfeita, mudança de estado, Jurema virou uma fera, continuidade de estado, Joana permanece calada. Os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer e virar. Alguns gramáticos também consideram que tornar-se é verbo de ligação. Ok? Estes são os verbos de ligação, então, pessoal. Observação muito importante. As classificações apresentadas aqui não são rígidas e fixas, variam conforme os contextos de emprego dos verbos. Isso é muito importante. Não adianta sair decorando, tal verbo é verbo transitivo direto, tal verbo é verbo de ligação. Seria mais acertado falar em empregos transitivos e intransitivos, ao invés de em verbos transitivos e intransitivos. A vaca dá leite, verbo transitivo direto, objeto direto, leite. A vaca dá leite ao bezerro. Agora temos um verbo transitivo direto e indireto. Ele estava feliz, verbo de ligação indicando estado transitório. Ele estava em casa. Cuidado, nesse caso, o verbo não é de ligação, mas um verbo intransitivo e em casa é um adjunto adverbial de lugar. Eu dormi. Pronto, verbo intransitivo. Mas em ele dormiu o sono dos justos. O verbo é transitivo direto. Sono dos justos é o objeto direto da oração. Perceberam a importância do contexto no emprego dos verbos? Portanto, evitem classificações mecânicas e decoradas, pessoal. Predicativo. Existem dois predicativos, o do sujeito e o do objeto. O predicativo do sujeito é a parte do predicado que se refere ao sujeito. Não é uma definição muito clara, afinal, também dissemos que o predicado é aquilo que informa algo sobre o sujeito. Mas os exemplos elucidarão o que é o predicativo. As muralhas são sólidas. Temos o sujeito, muralhas, e o verbo de ligação, são, e o complemento, sólidas, que é o predicativo do sujeito. Fixem isso. Os predicados com verbos de ligação sempre incluirão o predicativo do sujeito. Se voltarmos na tela anterior, veremos que todos os complementos dos exemplos de verbos de ligação são predicativos do sujeito. Próximo exemplo. Moacir foi eleito presidente. Presidente não se refere ao sujeito Moacir? Sim, portanto, é o predicativo do sujeito. José morreu feliz. Cuidado, feliz não é complemento transitivo direto de morreu. Morreu é verbo intransitivo e feliz, que se refere ao sujeito José, diz como José estava quando morreu. Logo, é predicativo do sujeito. Seguindo, os bárbaros atacavam raivosos. Raivosos se refere ao sujeito bárbaros. O verbo não é de ligação. Mesmo assim, temos predicativo do sujeito. Vamos enfatizar esse ponto. Observação número 1. Geralmente, o predicativo aparece em predicados com verbo de ligação, mas não necessariamente. Próximo exemplo. O super-herói era de mentira. De mentira é o predicativo do sujeito e está preposicionado, sem problemas. O mesmo ocorre no exemplo seguinte. O linguajar era de baixo calão.
Sem dúvida, responsável ele o é. Observação número 3. O predicativo pode ser repetido por um pronome. Seria um predicativo pleonástico. E notem que o predicativo do último exemplo está antecedendo o sujeito ele. Predicativo do objeto. É a parte do predicado que se refere ao objeto. Novamente, a definição é meio insatisfatória, mas os exemplos nos auxiliarão a identificar o que é o predicativo do objeto. A apresentação deixou o público alegre. Vamos com atenção. Alegre se refere à apresentação, sujeito da oração, ou ao público, objeto da oração. Quem ficou alegre? Obviamente que o público. Portanto, alegre é predicativo do objeto. Os voluntários consideraram honrada a missão. Quem é honrada? A missão, objeto direto da oração. Mais um exemplo. Tomamos a informação por falsa. Por falsa se refere à informação, que é objeto direto. Atenção! Não confundir o predicativo do sujeito com o predicativo do objeto. Roberto parecia contente. Contente é predicativo do sujeito. Encontramos Roberto contente. Contente continua se referindo a Roberto. A questão é que Roberto, no segundo exemplo, não é mais sujeito, mas sim objeto direto do verbo encontramos, certinho? Observação 1. Em algumas construções, a presença da preposição antes do predicativo do objeto é facultativa. Aclamaram Arthur rei, correto, ou aclamaram Arthur como rei, com a preposição como antes de rei, predicativo do objeto direto, Arthur. Observação número 2. O verbo chamar permite 4 construções diferentes. Chamei-o besta ou chamei-o de besta, com preposição. Em ambos os casos, temos predicativo do objeto direto. Chamei-lhe besta ou chamei-lhe de besta. Agora temos predicativo do objeto indireto, o lhe, o pronome lhe, após o verbo chamar. Caminhamos para o final de nossa aula com a classificação do predicado. O predicado é verbal quando o núcleo da informação do predicado é um verbo, transitivo ou intransitivo, tanto faz. Nós gostamos de sorvete. O núcleo do predicado está no verbo gostamos. A árvore caiu durante o vendaval. O núcleo é o verbo caiu. Porém, quando o núcleo da informação do predicado está no predicativo, temos predicado nominal. O dia continua, verbo de ligação, nublado, predicativo do sujeito. Ele ficou, verbo de ligação novamente, quieto, predicativo do sujeito. E o predicado é verbo nominal quando as informações centrais estão tanto no verbo quanto no predicativo, do sujeito ou do objeto, tanto faz. A menina voltou contente. Voltou é verbo intransitivo, oferecendo aqui o núcleo verbal do predicado, e contente se refere ao sujeito menina, que é o predicativo do sujeito, o núcleo nominal do predicado. Encerramos o estudo dos termos essenciais da oração. Nas próximas aulas, veremos os termos integrantes. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!